perdido competitividade nas exportações nos últimos 15 anos. Isso é resultado de um estudo realizado pelo Banco Mundial. Eu converso agora com o vice-presidente do Banco Mundial e chefe da rede de redução da pobreza, Otaviano Canuto. Muito obrigada por sua participação aqui no site La Presse, Otaviano. É um prazer meu estar por aqui. De acordo com o estudo, há uma comparação do Brasil em relação a outros países do mundo e também aos BRICS, aos países de economia emergente. Qual é a nossa situação, Otaviano? A verdade é que o desempenho exportador brasileiro nos últimos 15 anos se beneficiou bastante do dinamismo nos mercados para onde o país exporta e também do dinamismo dos produtos em que o Brasil tem uma vantagem competitiva. O que nos preocupa um pouco é que esse crescimento tem sido mais puxado pelo exterior do que um crescimento que tenha decorrido de aumentos significativos na produtividade doméstica. Isso é importante porque, em última instância, não apenas o crescimento das exportações, mas o crescimento do país depende fundamentalmente da evolução da produtividade. E o interesse do artigo é propor algumas hipóteses explicativas de porquê desse baixo crescimento da produtividade e fazer alguma reflexão sobre as possibilidades e desafios que se colocam no futuro para o país. Ok. Ou seja, Otaviano, a gente é tradicionalmente exportador de commodities, de matérias-primas, e deveríamos exportar mais manufaturados, né? Isso é um problema, a gente perder espaço lá fora para os produtos manufaturados aqui do Brasil, não é? Eu diria que o que preocupa não é a presença das commodities. O que importa é o modo como é que o país produz. E, no caso, a produção agrícola no país, por exemplo, é uma atividade intensiva em tecnologia, é uma atividade sofisticada, é uma atividade que usa mão de obra qualificada naquilo que diz respeito ao planejamento da produção, e que é intensiva em tecnologia nos seus insumos. Então, na verdade, boa parte da produção de commodities do Brasil, ela tem embutida lá alta tecnologia. É o mesmo caso na produção na extração de petróleo em alto mar e assim por diante. O que o estudo aponta, por outro lado, é que o desempenho nas áreas de conteúdo tecnológico que precisariam se expandir à medida que o país almeja evoluir da situação de renda média hoje para uma renda alta, é que algo mais vai ter que ser feito para que esse dinamismo nas áreas de produção de commodities seja também acompanhado por dinamismo nas outras áreas. E, Canuto, quais os problemas que o Brasil pode enfrentar se o governo não der uma atenção a este problema? O potencial de crescimento seria menor do que aquele na existência de políticas adequadas. Acho que isso é importante porque o êxito do Brasil, celebrado corretamente não apenas no país, mas fora do país, ao longo dos últimos 10 anos, em termos de redução fantástica da pobreza, em termos de melhora nos níveis de distribuição de renda e assim por diante, corresponderam a um processo rico, fantástico, com elevação de salários reais, com elevação do nível de emprego, e funcionou maravilhosamente bem ao longo, como eu disse, desses últimos 10, 12 anos. A questão é que esse padrão de crescimento, de certa maneira, alcançou o seu ápice. A partir de agora, em que não é possível imaginar a economia continuar no mesmo ritmo de expansão e de redução da pobreza, apenas baseando-se na ampliação do consumo e no acesso ao crédito da população, o foco da política, o padrão de crescimento tem que estar mais baseado agora em investimentos. E investimentos que solucionem justamente os gargalos, os obstáculos à obtenção de competitividade que puderam ser ignorados antes, mas que agora chegou a hora de olhar para eles de cara. Ok, senhor Canuto, alguns pontos o estudo levanta
enfim, que estariam causando esse tipo de problema. Baixa produtividade aqui no Brasil, custo alto de mão de obra, interferência do governo no setor de câmbio, na cotação do dólar, e problemas de logística que atualmente têm afetado muito os preços das commodities agrícolas. Gostaria de um comentário do senhor a respeito disso. Tá. O ponto que a gente tenta levantar sobre o câmbio é o seguinte, é que, de fato, a tendência à valorização real do câmbio que esteve presente durante todo esse período foi um dos fatores agravantes da perda de competitividade da indústria, mas o que a gente tenta mostrar é que ele não é o único e talvez nem sequer o principal. Tanto que o patamar de câmbio real mudou desde o ano passado para cá e isso claramente não tem sido suficiente para reativar os espíritos animais dos empresários. A questão da logística é uma questão crucial. Nós mostramos com dados como o quadro logístico brasileiro tem piorado em relação até a nossos vizinhos, isso para não falar de competidores na Ásia, e isso está a requerer não apenas investimentos físicos, não apenas construção e melhoramento de portos e aeroportos existentes, de estradas, mas também no chamado software, na gestão, na administração, com busca de obtenção de maior eficácia. Esses custos de logística são hoje um entrave forte à aquisição de competitividade por produtos brasileiros, em todas as faixas. Ok, senhor Canuto, para a gente encerrar, esse é um estudo aberto, enfim, gostaria de saber se houve algum feedback de algum órgão do governo brasileiro com relação a isso, se há um diálogo entre o Banco Mundial e o governo brasileiro com relação ao desenvolvimento, a essas medidas que podem ajudar o Brasil nesse caminho aí de melhorar as exportações. Tá. O relatório não é um relatório oficial do banco, no sentido de que é o banco que está falando como instituição ao Brasil. É um estudo feito por mim e por mais 2 colegas, e esse trabalho tem tido uma boa repercussão, não apenas no Brasil, mas fora. E como eu tive a oportunidade de falar em várias entrevistas, o importante é que o governo parece ter justamente isso na mira. As diversas manifestações da presidenta Dilma sobre a importância de revisitar o tema de concessões de aeroportos e de abrir o espaço para a iniciativa privada, para a busca de formas de parceria público-privada, é uma clara demonstração de como essa questão está no horizonte do governo. E eu incluiria também outras áreas que hoje são obstáculos à competitividade, tipo a complexidade da estrutura tributária brasileira, os custos de administrar uma arrecadação tributária e outros aspectos do processo de fazer negócio no Brasil que são ruins em comparação com muitos dos nossos competidores. Mas há uma clara percepção de que o horizonte da política econômica ou da política governamental como um todo deverá se voltar particularmente para esses obstáculos à obtenção de produtividade. Ok. Senhor Otaviano Canuto, muito obrigada por sua participação aqui no site La Presse, direto de Washington, nos Estados Unidos. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.